Olá, Ramon Durante falando, é um prazer falar com você. E você está acompanhando o canal Render Insight. Hoje nós vamos falar sobre Kubernetes e como é que você utiliza o serviço Azure AKS, que é o modelo gerenciado de Kubernetes para a orquestração dos seus containers, dos seus serviços, usando a plataforma de Kubernetes dentro do cloud do Azure. Se você está desenvolvendo microservices, então esse é o momento ideal para você acompanhar e entender quais são os principais princípios dentro do Azure AKS e como isso vai te ajudar na orquestração dos teus projetos, tá? A primeira coisa é você entender como funciona, né? Basicamente, quando você tem que criar uma estrutura de Kubernetes, você precisa, no mínimo, ter um host, um servidor primário para suportar os nós onde você vai manter a sua infraestrutura de containers. Mas se você usar o Azure AKS, ele já te fornece hoje, até o momento, o primário, tá? Para você utilizar nas suas aplicações gratuitamente. E aí você vai subindo as VMs adicionais para suportar os nós. Dentro das VMs você não precisa fazer nenhum tipo de implantação. Tudo isso é feito pelo cluster oferecido dentro do cloud do Azure, né? Então isso é muito bacana, porque você simplesmente cria um serviço de Kubernetes e ele já faz toda a implantação para você. E a partir desse momento, você vai conectar no Kubernetes e passar a utilizar a orquestração dos seus serviços. Para quem nunca ouviu falar em Kubernetes, é muito importante você entender. Isso faz parte de uma estratégia que nós estamos acompanhando no mercado como Cloud Native. E a ideia principal é você ter uma abstração de orquestração de serviços, seguindo um modelo de multi-cloud independente dos seus serviços de nuvem. Então, o mesmo modelo de Kubernetes vai funcionar dentro do cloud do Azure, vai funcionar dentro de outro provider também, tá? E aí o princípio básico, para você entender como funciona a orquestração, o teu container lá no Docker, ele vai ser renomeado para uma nova estrutura dentro do Kubernetes, nós chamamos de pod, que dentro do pod você pode ter um ou mais containers, tá? A publicação desse pod é feita por um arquivo de deployment, e aí esse deployment você pode adicionar todos os parâmetros de configuração para subir aquele pod, tá? Que seria a menor instância da publicação do seu serviço, do seu microservice dentro do Kubernetes. E aí, evoluindo esse ponto, nós temos alguns itens adicionais, tá? Eu posso definir minhas estratégias de deployment através de um arquivo YAML, ou através de um arquivo JSON também, ou através de linha de comando também. Basicamente, o Kubernetes disponibiliza no primário, no host, uma API, e aí você se conecta nessa API e faz as suas publicações de orquestração. Por ser um modelo de Kubernetes, um modelo que tem se tornado cada vez mais padrão dentro do conceito de Cloud Native, então a gente tem também várias ferramentas que falam diretamente, inclusive até com o próprio Kubernetes também, e pode ser fruto de outros bate-papos para você entender um pouco melhor. Montando a sua estrutura de pod, montando a sua estrutura de deployment, nós temos um próximo cara que é o service, né? Então, cada pod pode ter um ou mais containers, e aí eles vão estar armazenados embaixo da sua estrutura de nós, que são os servidores que vão ser disponibilizados pelo Azure para você. Você não precisa ter acesso a esses servidores, tá? Eles são adicionados pelo próprio cluster, obviamente através de solicitação sua ou através de processo automático, e automaticamente eles passam a formar um grid computacional, que é o grid onde você vai orquestrar toda a distribuição dos seus containers ou dos seus pods, né? Esse conjunto de pods nós vamos organizar para ter um canal único de exposição através de um terceiro item, que é um serviço. Então você vai criar um serviço que é uma espécie de uma porta de entrada para os seus pods. Então, vamos supor que bateu uma request no seu cluster, apontando para um determinado serviço, e aí aquele serviço vai ter N pods, réplicas desses pods disponíveis para responder aquela requisição. É como se fosse um farm mesmo de servidores, só que é um farm de pods que podem estar distribuídos entre N nós do seu cluster, tá? Você pode deixar o Kubernetes gerenciar isso automaticamente para você. Você inclusive pode até forçar um deployment específico em um determinado local de um nó,
conforme a organização do seu cluster, tá? O padrão deixa ele gerenciar para você, inclusive ele cuida da parte de load balance, failover dos seus pods, né? Então imagina que um pod seu, por algum motivo, uma aplicação deu um crash, caiu, automaticamente o Kubernetes sobe para você um novo pod. Eu brinco que ele é o seu cloud dos seus microservices, né? Então imagine mais uma camada que você está embaixo da sua estrutura do Azure, tá? Então dentro do cloud do Azure você colocou o seu cloud Native, onde você está publicando os seus microservices. E aí, recapitulando, nós estamos falando do Azure AKS, que é a plataforma que oferece para você o Kubernetes como serviço, né? Então você vai contratando nós adicionais se o seu cluster for crescendo, ok? Isso também é um parâmetro que pode ser configurável para que você tenha um autoscale do seu cluster principal. E aí, evoluindo o conceito, imagina que você vai ter pods representando microservices diferentes, né? E services agrupando esses pods. Então a gente vai ter também comunicação interna, com uma espécie de uma network dentro dessa estrutura do seu cluster Cloud Native, baseado, né, no Kubernetes. Isso é muito legal, as coisas começam a fazer sentido para você, porque um microservice possivelmente precisa fazer um RPC para um outro microservice, e isso internamente. Então o ideal é que ele fale através do serviço do outro grupo de microservices, porque aí qualquer uma das réplicas pode responder. Dentro desse modelo eu consigo configurar também um autoscale dos meus pods, né? Então imagina que eu sou um determinado grupo de pods, está tendo um volume muito grande de requisição, você pode ampliar a sua capacidade computacional daqueles pods, aumentando a quantidade automática de réplicas, diminuindo, baseados em CPU, baseado em consumo de memória e outras métricas também personalizadas. Então você tem um controle amplo do comportamento da infraestrutura dos seus microservices. Eu fico imaginando como orquestrar isso de uma forma tradicional, né? Imagina a dificuldade que você tem para ter uma personalização na gestão individual de cada microservice que você está publicando. O Kubernetes se dá isso nativamente, né? Então você consegue ter políticas, inclusive individuais, por serviços, né? por conjunto de microservices. E aí esses microservices vão ter seus pods escalados ou diminuídos conforme estratégias. Outra coisa muito louca e bem interessante é quando você integra com o seu processo de DevOps, imagina que você pode querer publicar parcialmente uma nova versão. Então você consegue ter pods atualizados, pods ainda na versão antiga e traçar um plano de rollout para ir fazendo essa atualização. Então toda essa infraestrutura para suportar essa nova dinâmica do mercado, você tem dentro do Kubernetes. Então você não precisa reinventar a roda, não precisa ter que provisionar VMs dinamicamente para cada um para um microservice. Não se preocupa com isso, tá? Toda a parte de orquestração de deploy também é feito falando com a API do Kubernetes. Então, fato esse que o Kubernetes se tornou essa plataforma padrão Cloud Native e te dá uma abstração multi-cloud na gestão moderna de aplicações. Então, o seu processo de DevOps vai falar com a API do Kubernetes e vai orquestrar a publicação de novas versões. E aí, essa publicação de nova versão é feita pelo Kubernetes, tá? Você vai entregar, olha, esse pod agora tem esse novo container, que é essa nova versão do meu microservice. Trace esse plano de atualização. Então ele pode ir atualizando na sequência sem parar o seu serviço. Como eu coloquei anteriormente, você pode ter um momento que você quer fazer um teste com a versão nova, sei lá, você tem 10 pods ativos, você vai pegar um pod, vai atualizar e aí vai traçar um plano de evolução desses pods até que seu ambiente produtivo esteja totalmente atualizado. É uma nova dinâmica, uma nova forma de pensar, mas entenda de uma forma bem simplista que quando você olha para o modelo de Kubernetes, é como uma piscina para rodar os seus microservices, tá? Então você está gastando uma energia imensa construindo microservices e como é que você orquestra essa mesma visão de microservices no ambiente produtivo? Então você vai jogar os microservices dentro dessa piscina do Kubernetes e ele vai fazer essa orquestração para você, tá?
Então essa parte de autoscale é fantástica, você pode estabelecer políticas individuais, né? Conforme eu comentei, por pods, ou seja, por grupos de microservices, cada um vai ter a sua estratégia de autoscale, tá? E isso vai dar um suporte muito grande ao seu negócio, né? Porque no final do dia, o que é que você quer? Você quer oferecer uma experiência renovada de tecnologia e resposta para o seu negócio. Então imagina um e-commerce onde o seu carrinho de compras está sofrendo uma demanda muito grande. Você vai escalar aqueles pods do carrinho de compra, colocar 1000 instâncias, sem você fazer nada, tá? Porque vai ser uma política que você setou previamente no seu cluster e automaticamente você vai ter isso provisionado em questão de segundos, distribuído entre todos os nós disponíveis no cluster, para que você tenha uma garantia, inclusive, se uma das máquinas cair dos nós, ele reprovisiona entre os outros nós também automaticamente. Então, o orquestrador do cluster está sempre olhando toda a sua infraestrutura de cluster para garantir a alta disponibilidade dos seus serviços, tá? Então, tudo isso de uma forma, vamos dizer, integrada e nativa para o seu mundo moderno de microservices. Isso não implica que você traga aplicações legadas também. Eu estou falando muito de microservices, mas você olha para o teu ambiente legado também e avalia o que você consegue promover para o modelo de containerização. Então, pensou em containerizar, o Docker é um dos providers, né, de modelos de containers. A gente ainda não sabe qual vai ser o definitivo no mundo de containerização de aplicação. E em cima dele você tem essa camada do Kubernetes que isola. Então você abstrai inclusive o próprio Docker. Para você é inexistente o uso do Docker. Você vai se comunicar diretamente com o Kubernetes quando você está falando desse ambiente produtivo, tá? Ramon, como é que eu testo isso? Você pode criar uma nova instância no Azure, escolhendo um nó de uma máquina Linux muito pequena e fazer os seus primeiros testes publicando, tá? A partir disso, você vai criar a sua estratégia de ambiente produtivo conforme cada cenário do seu negócio. Storage, né? Storage é um outro assunto. Cada container, cada pod desse, ele não persiste dado dentro do pod, tá? Esse é um princípio não aceitável. Porque o que acontece? Imagina como eu coloquei para você, um pod, uma aplicação dentro do pod falhou, aquele pod ele vai ser destruído e vai ser criado um novo. Então você não vai ter uma confiabilidade se você preservar a informação dentro daquele pod, né? Então o que é que você faz? Existem vários mecanismos dentro do Kubernetes, modelos de persistência, para você criar um storage e aí aquele pod pode consumir aquele serviço de storage, tá? E esse storage é um serviço do Azure, tá? Então a própria API do Kubernetes pode naturalmente falar com o Azure e criar uma referência de storage e disponibilizar isso para você. Nada impede também de você criar um storage no Azure e depois também compartilhar dentro do próprio Kubernetes também. Então, muita gente pergunta onde é que fica esse storage. Esse storage está dentro do seu próprio cloud e aí segue todas as políticas também de persistência, gestão de dados que você já tem dentro da própria modelo de nuvem do Azure, tá? Então isso suporta também mais ainda o seu ambiente enterprise de Kubernetes. Qual o grande fator desse modelo gerenciado? Esse modelo gerenciado de Kubernetes ele acelera o seu deployment e acelera a sua evolução da sua plataforma, porque a plataforma de nuvem está cuidando de toda a orquestração de coisas invisíveis de infraestrutura para você. Então é como se você abrisse um espaço no serviço de nuvem, encaixasse o seu stack Cloud Native e de forma suave ele começa a falar com o seu stack de nuvem e você usa o Cloud Native e ele vai falando com a nuvem para você e aí toda a parte operacional do host primário é mantido pelo serviço de nuvem, ou seja, você teria que manter no mínimo 2 servidores para manter a API primária do Kubernetes. Isso é feito pelo serviço de nuvem e você se preocupa com a orquestração da sua aplicação, com os seus planos de deployment, com a sua evolução, monitoramento, para entender a saúde de cada serviço, tá? Esse é o ponto-chave da história e isso acelera muito a sua jornada de nuvem, a sua jornada de Cloud Native, porque você vai ter um modelo super evoluído para a orquestração, não mais dos seus pods, dos seus containers. A palavra agora é orquestração de
serviços. Então, nesse mundo que a gente está de microservices, o ambiente Cloud Native foi nativamente preparado para suportar esse tipo de estratégia, tá? Eu falei sobre a questão do autoscale dos pods, né? Então eu posso ter autoscale também dos meus nós. Então, como tudo isso está embaixo de uma plataforma de nuvem, nesse caso específico, dentro do Azure EKS, se eu preciso de um nó adicional, ele vai lá nos bastidores, é uma VM, né? Preparada para se conectar no meu cluster, então eu consigo também aumentar o provisionamento dessas VMs se necessário for. É muito importante não confundir, tá? As VMs, elas fazem o nó do cluster. Um cluster é um conjunto, né, de infraestrutura de máquinas que estão disponibilizando um poder computacional para o seu Kubernetes. O seu Kubernetes vai enxergar todas as máquinas nós do cluster e vai provisionar automaticamente seus containers em todas as máquinas, tá? Então esse é um ponto muito importante para você entender. E aí, se você atingir um limite de processamento ou memória CPU que baixou a capacidade dos seus nós, você pode ampliar também os seus nós. Mas não confundir nós com o autoscale do pod, tá? O autoscale do pod é a publicação dos seus containers dentro desses ambientes. Lá nos bastidores, você vai ter um gestor do Kubernetes que cuida de cada nó desse individual, vai ter um gestor do próprio Docker orquestrando também cada nó, tá? Mas na frente de você usar uma outra ferramenta de containers, ainda não sabemos qual vai ser, né? O Kubernetes está abstraindo isso para você. Então você pode adicionar um outro nó disponível também para suportar. Uma coisa muito bacana que existe, foi um projeto que nasceu na Microsoft e hoje está dentro do Linux Foundation, que é montar um nó virtual, né? Basicamente um nó de um cluster é uma máquina VM que vai se juntar dentro desse cluster para aumentar a capacidade computacional do seu cluster. E agora, usando a estratégia de nuvem, dentro do Azure tem um cara chamado Azure ACI, que é uma instância de container, como se fosse um container perdido, flutuando, sem um orquestrador. Então, eu consigo pegar esse cara e plugar dentro do meu cluster como um nó, tá? E isso me dá uma escalabilidade infinita, porque eu posso ter nós que são instâncias de containers. E aí, aumentei a capacidade, preciso aumentar agora de forma agressiva o poder computacional. Então, esse modelo de container de ACI, Azure Container, ele funciona como um serverless, tá, do container. Então, serverless é um modelo sem servidor. Então, o ACI não tem nenhuma infraestrutura de servidor, é apenas uma instância. E aí, plugando essa instância virtual dentro do seu cluster, ele funciona como um nó do cluster. Só que é um nó que pode ter um crescimento infinito e da mesma forma você pode cancelar tudo automaticamente. Então, voltando àquele cenário do seu e-commerce, onde o seu frete teve uma escalabilidade, necessidade de escalabilidade muito grande, você pode escalar somente aquele microservice do frete, usando o próprio ACI, inclusive, né? E aí você vai ter N instâncias de container provisionadas. Acabou aquele processo, ele vai destruindo automaticamente também. E aí volta ao seu modelo de nuvem, onde você vai pagar somente o consumo daquele período e tendo a escalabilidade que você precisa para o seu negócio, tá? No final do dia, o que você precisa é isso, né? Oferecer disponibilidade ao seu serviço e, obviamente, com o menor custo operacional, tá? Então, o Kubernetes se dá essa visão, mas esse projeto do Virtual Kubernetes, isso para mim foi fantástico. Então, outros provedores de nuvem vão implementar. Foi uma iniciativa que nasceu na Microsoft, hoje é um projeto open source, está lá no GitHub. E em breve isso vai ser muito comum, tá? Então, você vai ter um nó que é uma VM e um nó que já é uma instância de container, ou seja, um serverless de containers, ou um containerless, né? Talvez o nome mais bonito seja esse. Enfim, isso é só para você entender o quanto essa infraestrutura de Cloud Native tem evoluído. E isso é muito importante, porque todo o teu barramento é Kubernetes. Se você rodar isso em um outro cluster, em um outro provider, vai ser Kubernetes do mesmo jeito, tá? Não vai mudar nada para você. Então, meio que você fica agnóstico à tua plataforma de nuvem, tá? Mas quando você tem essa experiência dentro do Azure,
vocês vão perceber o quanto de infraestrutura vocês têm para suportar o teu Kubernetes no modo gerenciado, tá? Eu falei do storage, tem questões relacionadas a networking, tem questões relacionadas ao próprio Traffic Manager, para você ter vários clusters, direcionar tráfegos conforme origens. Eu posso ter banco de dados adicionais, né, como o Cosmos DB, servindo de forma distribuída as suas aplicações, serviços de cache também. Então, existe uma série de recursos adicionais que vocês podem suportar também junto com essa orquestração Cloud Native do seu processo de aplicação. O processo está evoluindo, tá, bastante. Ao longo dos anos nós vamos falar bastante ainda de coisas como Service Mesh, e aí isso remete diretamente de volta ao Kubernetes. E como eu falei para vocês do modelo de orquestração, então você tem os seus pods, tem o seu planejamento de deployment, tem o seu planejamento de service, que é a sua camada de exposição. Você tem a possibilidade de expor isso, né, esse service publicamente, ou você pode expor esse service através de um serviço de ingress com o Nginx, onde você vai digitar um endereço lá, sei lá, 2pc.software/cadastro, e aí você vai carregar aquele grupo de serviço, aquele serviço e aquele grupo de pods que vão processar o microservice de cadastro, por exemplo, né? Eu vou ter lá o /faturamento. Então você vai receber o request pelo ingress, vai identificar qual é o serviço que está vinculado àquele request, e aí vai entregar em um determinado pod que está lá, o que está mais disponível, né, na fila lá de orquestração, né, dos seus pods, vai responder aquela requisição. Então isso é muito bacana, só para você entender como as coisas estão muito bem amarradas, né, e você consegue fazer essas referências. Inclusive digitou uma barra lá numa URL pública, isso vai bater dentro do seu processo, você vai ter a sua camada de ingress, a sua camada de, vamos dizer, de um Service Discovery, para encontrar qual é o serviço, e aí depois dentro daquele serviço lá você vai ter o seu grupo de pods, né, e suas réplicas, que vão responder para aquela requisição. Isso para mim é fantástico, tá? Falo com vocês aqui na humildade, porque é uma coisa assim muito bacana, e quem vive essa experiência de aplicação tem que viver essa experiência também de Cloud Native. Vocês vão começar a entender o termo que eu usei de piscina, né? Para os seus microservices. Vai jogar os seus microservices nessa piscina, e aí dentro dessa piscina você tem um iate para jogar cada microservice dentro desse iate, e aí esse iate é autônomo, tem até helicóptero. Isso é muito bacana. Eu gostei até desse termo, tá? De helicóptero. Eu estou começando a falar agora de Service Mesh, né? Eu falei para vocês que é um termo que vai acontecer. Service Mesh vai montar a sua malha de serviços, tá? Essa malha de serviços vai orquestrar toda a parte Cloud Native de Service Discovery, gestão de tráfego, gestão de resiliência, gestão de deployment, tá? Também através de Canary Release, A/B Testing, monitoramento, log, segurança, comunicação interprocess. Então eu consigo colocar um proxy na frente de cada container do seu microservice, e aí a comunicação entre eles vai ser feita através desse proxy do Service Mesh. Então essa nova visão de orquestração de serviços atende essa nova dinâmica de microservices, tá? Isso é importante você entender. Então esse helicóptero que está lá no seu iate, é ele que vai fazer o transporte, né? Hoje nós chamamos de proxy, de comunicação de um pod com outro, tá? Imagina que você está com pods em lugares diferentes, e aí você precisa fazer uma comunicação interprocess, você vai fazer através desse serviço. Ou chegou um request interno, vai chegar, vai bater na estrutura também do Service Mesh, e aí isso vai ser direcionado. Pode ter uma ação de um circuit break se um determinado serviço está fora, tá? Então, vários princípios, inclusive, que nós discutimos também dentro do conceito de microservice, são tratados na sua camada de infraestrutura. E aí você começa a equilibrar o controle de gestão de resiliência que você faz no microservice, mais o controle de gestão que você faz na sua camada de infraestrutura. Então o Service Mesh só vem agregar essas discussões.
Outro ponto muito importante, para fechar a pauta do dia, o assunto é muito rico, tá? Eu fico empolgado demais quando eu estou falando sobre o tema, quem já conversou comigo pessoalmente, porque imagina, eu venho numa indústria de mais de 20 anos, né, discutindo software. E quem nunca colocou uma aplicação aí em produção? Sabe o quanto é difícil fazer. Agora imagina colocar um lote de serviços. Aumenta em muito a sua dificuldade. Agora, orquestrar tudo isso, né? Não existe mais o modelo onde você simplesmente empurrava alguma coisa para a produção e esquecia, tá? Esse modelo mudou. Então a gente está num novo modelo de trabalho. Veja que a gente está falando de DevOps. Veja que a gente está falando agora de SLE, tá? Uma nova visão de gestão de operação integrada com a gestão de DevOps, para que você tenha também uma orquestração efetiva do ambiente produtivo. E simplesmente não esqueça os seus microservices à deriva, tá? Então, dentro da sua piscina, do seu barco, do seu iate, com o seu helicóptero, cada serviço desse vai ter o seu GPS global autônomo, e aí os seus serviços vão estar falando de forma individual, vão estar falando de forma agrupada, vão estar trocando informações de serviço, de disponibilidade. Então tudo isso mudou, tudo isso é a nova geração de gestão de aplicações e todo mundo precisa se conectar. Não esquece de participar nos comentários, né? Eu gostaria muito de ver as suas perguntas. Assina também o canal R&D Insights, tá aí no link, tá? Assina aí, participa. Manda a chuva de like, é maravilhosa ver a sua presença aqui nesse bate-papo. Aqui eu discuto informações direto da trincheira e a sua contribuição é muito importante. Os temas que são mais relevantes eu vou trazendo, a gente discute também lá no canal do Telegram, R&D Insights, e a tua contribuição é fundamental. Para fechar, um bônus especial, né? Então, eu falei sobre SRE, falei sobre DevOps, falei sobre Cloud Native, falei sobre Kubernetes, falei sobre Azure AKS, falei sobre microservices, falei sobre orquestração de serviços e como é que a gente tem eu não sei como traduzir em português observability. Quem souber me ajudar, uma observação, o termo não seria observação, né? Eu não gosto dessa palavra, mas um entendimento, né, da orquestração dos seus serviços. E aí esse entendimento você pode ter várias abordagens, né? E que elas são complementares para você ter um full trace, vamos dizer assim, do seu ambiente distribuído. Quando a gente fala de computação distribuída, a gente fala também de problemas distribuídos, né? Então, tudo que a gente está falando ao longo desse bate-papo hoje casa com qualquer outra estratégia de computação distribuída. Só que agora eu estou falando para vocês que existe uma estratégia para suportar as suas aplicações distribuídas num cenário enterprise, tá? E acessível a todos vocês. Então, não importa se você é uma startup, não importa se você é uma corporation, tudo vai estar disponível para vocês. Então, como é que eu entendo o comportamento desses serviços, tá? Além das avaliações tradicionais, você pode concentrar os seus logs numa suíte como o ELK da Elastic para entender, ter uma visão dos seus logs, consultar seus dados lá no Kibana. Eu posso usar o próprio Prometheus, né, junto com o Kubernetes e o Grafana para montar aqueles gráficos bonitos, ver como é que está a CPU de cada pod, a memória ou do serviço ou do seu cluster. Isso dá uma boa visibilidade também. Eu já vi até uma boa abordagem, uma implementação, porque o Grafana é um visualizador, né? Você monta vários tipos de gráficos bem legais, tá? Vale a pena você conhecer, não é específico do Kubernetes. E aí eu olhei uma visão do Grafana mostrando o custo, né, de cada serviço, bem legal. Então você tinha lá o comportamento daquele microservice e quanto efetivamente ele estava custando dentro do seu cluster, né? Olha que legal. Então isso dá uma boa visão, principalmente nesse ambiente de cloud, no ambiente de eficiência que a gente está buscando. E aí você pode adicionar outros recursos adicionais, como o próprio Jaeger, para ter um trace distribuído, né, dos seus microservices. De novo, quando você entra no mundo de computação distribuída, você vai ter problemas distribuídos, né? Então, como você ter uma jornada
de trace durante o consumo, o processamento de cada microservice e ter uma análise, esticar assim a corda ponta a ponta, né? Já entra nessa história também para nos ajudar. E aí, na verdade, o ponto importante é você entender todos esses pilares de Cloud Native estão orquestrados com os pilares de aplicação que você está construindo e suportando as principais estratégias de mercado e embaixo das principais plataformas também de nuvem, tá? Porque o provedor de nuvem que não se adaptar a um modelo de Cloud Native, ele já entendeu que ele não vai ser um provedor de nuvem, tá? Isso é básico. E o legal do Kubernetes também é que você pode instalar ele localmente dentro do próprio Docker. Olha, o Docker agora está implantando o Kubernetes, isso é bom. Ou através de outras implementações, tá? De Kubernetes local, para que você consiga também fazer as mesmas experiências, tá? Esse é um ponto muito importante. Você consegue usar o Kubernetes localmente, se necessário for, ou direto no AKS para facilitar a sua implantação. Em resumo, eu quero pontuar para você que hoje você consegue fazer um deploy enterprise de Kubernetes, tá? Usando a plataforma do Azure, usando o serviço de AKS de uma forma muito simples e aí oferecer aos seus projetos uma experiência Cloud Native, uma experiência de alto potencial, valor agregado para o seu negócio e a um custo muito reduzido, tá? Porque você vai pagar basicamente o custo daquele serviço, daquela instância, daquele nó, tá? Então isso reduz muito o seu custo, porque o Kubernetes, ele usa o poder computacional de todos os seus nós, né? Então você não precisa ter máquinas ociosas, todos os seus clusters, você vai estabelecer um volume mínimo de nós e a partir daquele ponto você vai evoluindo. E internamente os seus pods vão ser distribuídos pelo Kubernetes em todos os nós, né? E aí usando a capacidade computacional disponível. E aí você vai ter o quê? As suas regras de autoscale. Autoscale individual de cada pod, isso é dentro da infraestrutura do cluster. E por fora você vai ter a escalabilidade, como eu comentei, através de adicionar novos nós, isso vai taxar uma nova VM dentro do Azure, isso você pode configurar já para fazer automaticamente, ou se você tiver instâncias de Azure ACI plugadas, que é o Kubernetes virtual, o nó virtual, né? Então você vai plugar isso e o Kubernetes vai enxergar aquela instância de Azure do container como um novo nó, tá? E aí você vai ter também a sua escalabilidade infinita usando o conceito de serverless para containers ou containerless, né? Então essa é a nova geração. O bate-papo de hoje foi para pontuar esses itens macro para vocês entenderem, tá? Isso faz parte da jornada do desenvolvedor moderno e não simplesmente a jornada do profissional de infraestrutura, faz parte da jornada de ambos, tá? Então, tanto o profissional de desenvolvimento quanto o profissional de IT Pro tem que se envolver na estratégia de Cloud Native, porque é a evolução das aplicações. E aí você precisa oferecer essa infraestrutura para tudo isso. Mais um bônus 2 aí, para não esquecer e fechar esse tema, tá? Cada Kubernetes, obviamente, é um open source e tem uma versão. E você rapidamente consegue também fazer o upgrade do seu cluster e dos seus nós com uma linha de comando, né? Então você tem um CLI do próprio Azure, para quem já está acostumado com o Azure. Quem não está, entre agora mesmo, instale o Azure CLI, tanto o Windows, o Linux, como você preferir. E através da linha de comando você consegue fazer uma upgrade, né? Falei até muito errado. Um upgrade do seu cluster, né? Tão emocionado que eu fiquei. E isso é legal, porque saiu uma nova versão e você quer fazer essa evolução, você não precisa ir lá individual em cada lugar e fazer. Esse é um benefício também do serviço gerenciado. O orquestrador do cloud, que é o macro lá que está mantendo o seu Kubernetes, ele cuida também de evolução dessas versões. Então isso é muito bacana também para você, porque é um trabalho a mais que você não tem, tá? Você só vai decidir fazer uma evolução do seu cluster, então você consegue fazer também com o mínimo de esforço de implementação.
E o bacana, como eu coloquei também, a gente tem recursos adicionais de nuvens, Bono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daria para passar o dia todo aqui falando sobre isso. Mas existe um cara que eu vejo que é pouco usado ainda dentro do modelo de nuvem, que é o Traffic Manager, que ele pode receber a sua primeira requisição e a partir dela direcionar para N clusters. Você pode ter mais de um cluster, inclusive, do seu próprio Kubernetes, né? Ah, por que, Ramon? Por N estratégias, né? Eu posso ter em data centers diferentes, né? Então eu tenho um no Brasil, tenho um cluster nos Estados Unidos, mesmo sendo do mesmo pacote de serviço. E aí se um usuário faz um request de lá dos Estados Unidos, eu não preciso trazer ele aqui no Brasil. Eu processo ele lá no data center dos Estados Unidos, tá? E vice-versa, tá? Só para você entender, aí entra a infraestrutura de nuvem que está por fora, que pode ajudar também no seu processo. Outras discussões também Ramon, eu quero testar o meu cluster atualizado antes de atualizar o produtivo. Então você pode usar um Traffic Manager para fazer isso, ou você pode criar um novo cluster também de uma forma muito fácil. Aí, como eu falei para vocês, né? Eu crio um cluster com uma linha de comando, então eu tenho um serviço primário de Kubernetes, eu tenho um nó ou N nós ativos com uma linha de comando. Então isso é muito acessível, isso aumenta a produtividade de todos os times, porque você entra, inclusive, num processo que eu posso usar um Terraform, um script de infraestrutura como código e provisionar também tudo automaticamente, tá? Versionar a sua infraestrutura nessa nova geração, como eu falei no início, de gestão de aplicações. Participa, eu estou no e-mail ramondurães@2pc.software. Se tiver alguma dúvida adicional, manda para mim no e-mail, nos comentários, participa no Telegram. Claro, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos trazer mais pessoas para discutir sobre o tema. Nesse canal eu falo sobre estratégia de aplicação, tá? Então, trazendo um bate-papo direto da trincheira. Eu trabalho na empresa chamada 2PC. Nós apoiamos as empresas que estão em estágio de transformação digital de aplicações, tanto com a parte de estratégias de construção de microservices, usando a nossa metodologia DevPrime, parte de cloud, tá? E serviços relacionados. Então, será um prazer também bater um papo com você sobre como apoiar o seu projeto, usando a nossa estratégia, para que você consiga avançar o seu ciclo de modernização e transformação digital das suas aplicações. Quem quiser bater um pouco mais de conversa sobre o tema, de novo, comentários, Telegram, use os canais disponíveis, participe, é muito importante a gente discutir e evoluir para que todo mundo consiga ter os melhores benefícios desse novo momento que a gente está vivendo no mercado de aplicações. Visita aí 2pc.software e vamos conversar sobre o tema. Um forte abraço, até a próxima.